Palmeiras, de olho em lateral, contratado pelo Wolverhampton. Bora de notícias. A primeira informação é super importante. O atacante do Palmeiras, que quase se transferiu para o futebol saudita. O Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al Ittihad, oferta de 2 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada. Durante esse período, caso quisesse ficar com o jogador em definitivo, o Al Ittihad seria obrigado a pagar mais 8 milhões de euros. O jogador teria um salário de 2 milhões de euros por temporada, a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Com o detalhe de que no Palmeiras ele não ganha nem um décimo desse valor. Acontece que o Palmeiras, apesar de sinalizar que aceitaria a oferta, recusou na última hora, descartando qualquer tipo de negociação, pelo menos por agora. Boa notícia para o Atlético Mineiro, que segue insistindo na contratação do atacante. Revelado na base alviverde, a verdade é que o Luigi não conseguiu se destacar no time principal e ainda aguarda por mais sequência e oportunidades. Depois de contratar John Arias, o Palmeiras está de olho em outro jogador do Wolverhampton. Trata-se de Pedro Lima, lateral direito de 19 anos de idade, que havia se tornado recentemente a maior venda da história do esporte. O time pernambucano o vendeu por 10 milhões de euros para o Wolverhampton. No clube inglês, a jovem promessa da lateral direita do futebol brasileiro ainda não conseguiu vingar. Foram apenas, nessa temporada, 3 jogos pelo time principal, que somados lhe garantiram 9 minutos em campo. Ele também foi emprestado ao Porto B na primeira parte da temporada, onde ainda não conseguiu vingar. Diante desse cenário, e com a presença de um emissário palmeirense na Inglaterra para acertar os últimos trâmites da transferência do John Arias, o Palmeiras perguntou ao Wolverhampton sobre a possibilidade de transferência do Pedro Lima, jogador que chegaria para disputar a posição com Giai, que ainda não conseguiu agradar ao torcedor palmeirense, e Kelvin, que se tornou uma baita decepção pros palmeirenses. A verdade é que a lateral direita do Palmeiras ainda não tem um dono, e o Pedro Lima poderia ser uma alternativa. Essa informação do interesse das tratativas em fase inicial foi divulgado nessa sexta-feira pela ESPN. Só para completar em relação ao Pedro Lima, atleta que jogou o Mundial Sub-17 pela seleção brasileira e mesmo muito jovem, foi convocado para o Mundial Sub-20, mas acabou ficando na reserva. Ah, tem mais uma sobre o Palmeiras. Verdão recebeu a sugestão da contratação de um japonês, Ryo Hatachi. Esse é um meio-campista que pertence ao Celtic, que foi sugerido ao Verdão, 28 anos de idade, titular lá na Escócia. Palmeiras não demonstrou grande empolgação para contratá-lo. John Arias realmente já é do Verdão e semana que vem já está chegando. Tá tudo certo já, 25 milhões de euros pela contratação do John Arias. Finalmente conseguimos, depois de quase 2 meses de negociação, mais uma novela e essa com final feliz. Finalmente, John Arias vai ser jogador do Verdão, deve chegar semana que vem, assinar contrato até 2029 e se apresentar aí em condição de jogo, né? Porque tá jogando lá, tá treinando, fez pré-temporada, não chegou a ficar 1 ano lá no Wolverhampton. Não foi uma passagem das melhores, mas a gente lembra o que ele jogou no Fluminense, a gente lembra o que ele jogou no Mundial, então a gente sabe o que ele pode ajudar no Palmeiras, né? E finalmente resolver o problema do lado esquerdo do ataque do Palmeiras. Meu Deus do céu. Quanto tempo e quanto dinheiro foi gasto para aquele lado, né? Já jogou Facundo, já jogou Felipe Anderson, tá jogando Sousa, 80 milhões de reais, meu Deus. E agora chega o John Arias, esse vai resolver. Esse vai resolver depois de tanto tempo, de tanto dinheiro gasto, de tanta contratação mal feita. Chega John Arias para resolver o problema. Finalmente a diretoria do Palmeiras entendeu que o Palmeiras não pode ser um time de apostas, de ir no mercado para buscar jogador novo e caro, né, que não dá resultado nem esportivo e nem financeiro. Pelo menos agora a gente tem um jogador aí de 28 anos, que vai jogar aí 4 anos tranquilo no Palmeiras, dá resultado esportivo. Se vai ser negociado depois, não sei, o Veiga está saindo com 30 anos, ainda tem uma possibilidade, uma janela dessa aí, algo acontecer com relação ao John Arias. Mais importante é que ele vai estar em campo. O Palmeiras liberou aí 5, negociou, né? 5 jogadores e agora chega o segundo. Boas contratações. Primeiro o Marlon Freitas, ótima contratação, um jogador que tem ajudado, jogador de qualidade, jogador que tomou conta do meio de campo, não só na bola, mas na personalidade também, como um líder que estava faltando para esse elenco. E agora chega também o John Arias, outro jogador de qualidade que não dá nem, né?
é inquestionável a qualidade de John Arias, a gente sabe que vai ajudar. Então o Palmeiras mudou o perfil de contratação, mudou a filosofia, trazendo jogadores para resolver, jogadores que já sabem o que é ser campeão, jogadores que têm, né, essa chama acesa de buscar títulos, contra jogadores que estavam aí que ainda precisa sair mais, né? Saíram 5, ainda tem mais uns 5 na fila aí também, para pegar esse mesmo busão aí, esse ônibus aí no ônibus, os caras só andam de avião hoje fretado, né? Mas essa barca aí, para sair, dá espaço para que outros possam chegar, para que contratações do tipo do Arias, do tipo do Marlon, possa acontecer, e a gente está esperando, porque realmente o Palmeiras precisa continuar nessa caminhada aí, a gente viu, foi a mensagem do Abel, falei na live, eu acho que o Abel quis escancarar o elenco que ele tem para essa temporada com os garotos que entraram para jogar contra o Botafogo. O Palmeiras perdeu com o time reserva para o Botafogo, que quase foi rebaixado para a Série C. Então acho que o Abel não precisava fazer tantas mudanças. Não precisava tirar o Carlos Miguel, não precisava tirar os zagueiros, não precisava fazer tantas mudanças. Mas parece que ele fez questão de mostrar para a diretoria que se contratações não forem feitas, o Palmeiras vai ter muita dificuldade na temporada. E às vezes, aos poucos, aí a gente vê que a coisa está caminhando, a coisa está se ajeitando, 2 boas contratações, a do Arias, aquela novelinha já que a gente conhece, né? Mas essa com final feliz, ainda bem. Então ainda falta um zagueiro, pode ser o Nino, ainda falta um meia, espero que seja o Almada, né? E quem sabe aí, eu ia atrás do Luiz Henrique também. Almada, Luiz Henrique, Arias, Andréas, Marlon Freitas, aí fica legal, né? Aí fica legal. Eu insistiria nesse mercado, nessas negociações, nessas contratações, para deixar realmente o Palmeiras com o time. O Almada é novinho, tem 24 anos. Então é aquele perfil ainda que o Palmeiras tinha até pouco tempo. Então, boas contratações e espero que outras possam acontecer. E se a gente for comparar até com a contratação do Paquetá, que teve toda essa, né, imprensa falando, divulgando, maior contratação da história de um clube brasileiro, 42 milhões. Mas os números do Paquetá não são condizentes a esse barulho todo, não, viu? É um jogador aí que o Ancelotti tem convocado, que o Dorival tinha convocado, que na seleção com o Tite tinha cadeira cativa, jogava de segundo volante, jogava de meia, jogava aberto pela esquerda, enfim, hoje no Flamengo está jogando aberto pela direita. Então, um jogador, eu diria, midiático, né? Midiático. A bola não é nada excepcional, mas a mídia é forte, né? Talvez, quem sabe, TikTok, essas coisas aí, façam que o cara tenha... Porque se você olhar, fizer uma comparação, por exemplo, o John Arias foi lá pro Wolverhampton, jogou pouco, 26 jogos, fez 2 gols e 1 assistência, pouquinho. Já está voltando e aqui vai jogar. O Paquetá ficou... Mas no Fluminense, vamos falar do Fluminense primeiro. No Fluminense, o John Arias jogou 230 jogos, 47 gols e 55 assistências. Ou seja, o cara participa mais, em 230 jogos, mais de 100 participações em gol. E ele é esse cara que dá assistência também, né? Então, é um jogador que realmente resolve muito para o time. Resolve, ofensivamente. E o Palmeiras tem outros jogadores. Tem o Flaco, que está entregando aí mais de 20 gols por temporada. Tem o Tigrinho, que já fez 20 gols por temporada. E tem esse cara que pode entregar por aí também. Então, o Palmeiras vai ter uns jogadores que tem uma média alta por temporada de gols. Isso faz toda a diferença, né? Então, ele tem aí mais de 100 participações de gol no Fluminense. E aí, se a gente for olhar o Paquetá, no West Ham, que ele jogou 139 jogos, fez só 23 gols. Só 23 gols. Então, é muito pouco para o Paquetá. Estou comparando o West Ham porque ele jogou mais de 100 jogos, né? O Arias no Wolverhampton jogou 26, então é difícil comparar. Mas se a gente puxar o Fluminense e os últimos jogos do Paquetá, realmente a vantagem que leva aí o Arias é impressionante, né? Então não fez esse barulho todo, não é tão midiático quanto o Paquetá e também não tem o preço do Paquetá, né? Vamos combinar. O Arias, o Palmeiras pagou 25 milhões de euros, não é barato, porque quem faz gol, quem é bom, quem é jogador de nível de seleção, de Copa do Mundo e que fez o Mundial que fez, é caro. 25 milhões de euros, é esse o caminho. E o Paquetá, então, 42 milhões de euros. Um jogador que, teoricamente, assim como o Arias, né? Era para chegar pronto. Era para chegar já jogando como chegou jogando, entrando em campo.
jogar ainda não aconteceu. Então é isso, jogadores com estilos diferentes, né? O Arias é um jogador mais agudo, jogador mais de frente, o Paquetá mais de meio campo, organizador, mas que com certeza o Arias é uma contratação muito parecida pelos números, pelo aproveitamento em campo dos dois, mas não teve esse barulho todo, né? Vamos ver em campo. Eu boto fé no Arias, acho que vai dar muito certo esse jogador no Palmeiras. O Paquetá chegou no Flamengo, aquele oba-oba todo. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo não começa bem a temporada, é cedo ainda, mas não começa bem a temporada. O Palmeiras já está reagindo. E olha, o Arias chegando semana que vem, pro meio de semana, o jogo do Internacional, acho até difícil, né? Vai para Porto Alegre e tal. Mas pro jogo do Guarani, o último jogo da primeira fase do Paulistão, ele que já está pronto, que estava treinando, estava jogando, pode sim pintar um John Arias, de repente, já pensou? No jogo contra o Guarani, o último jogo da classificação do Paulistão aí, pode pintar John Arias, então, grande nome dessa janela de transferência do Palmeiras, grande nome do futebol brasileiro também. John Arias está chegando, tá? Fala Palestrinas, encerrando aqui mais um vídeo do Palmeiras, tá? Falando aí sobre mercado da bola aí, contratação, reforço, zagueiro. Então já deixa o like para dar aquela força pro canal, pra gente continuar trazendo notícias aqui para vocês em primeira mão. Para quem tá chegando agora e não conhece o canal, seja bem-vindo, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o like, que é muito importante o like. Deixa a sua opinião também no espaço de comentário, é importantíssima a participação de vocês, tá? Muito obrigado pela preferência, tamo junto. E vou ficando por aqui, mais tarde a gente volta com uma notícia. Um forte abraço, valeu, palestra, tamo junto.